Capítulo 3. Abordagem neoclássica da administração. Para receber todos os audiolivros, inscreva-se no canal Concurseiro da NASA. No início da década de 1950, a teoria administrativa passou por um período de intensa remodelação. A Segunda Guerra Mundial já havia acabado e o mundo passou a experimentar um notável surto de desenvolvimento industrial e econômico sem precedentes. Em outras palavras, o mundo das organizações ingressou em uma etapa de grandes mudanças e transformações. Com o surgimento da televisão, do motor a jato e o esboço das telecomunicações, o mundo organizacional já não seria mais o mesmo. As repercussões sobre a teoria administrativa não tardaram a acontecer. Apesar da influência das ciências do comportamento sobre a teoria administrativa, os pontos de vista dos autores clássicos nunca deixaram de subsistir. Apesar de todas as críticas aos postulados clássicos e aos enfoques tradicionais da organização, os princípios de administração, a departamentalização, a racionalização do trabalho, a estrutura linear ou funcional, enfim, a abordagem clássica nunca foi totalmente substituída por outra abordagem. Todas as teorias administrativas posteriores se assentaram na teoria clássica, seja como ponto de partida seja como crítica para tentar uma posição diferente. A abordagem neoclássica nada mais é do que a redenção da teoria clássica devidamente atualizada e redimensionada aos problemas administrativos atuais e ao tamanho das organizações de hoje. Em outros termos, a teoria neoclássica representa a teoria clássica colocada em um novo figurino e dentro de um ecletismo que aproveita a contribuição de todas as demais teorias administrativas. A abordagem neoclássica baseia-se nos seguintes fundamentos: 1. A administração é um processo operacional composto por funções, como planejamento, organização, direção e controle. 2. Como a administração envolve uma variedade de situações organizacionais, ela precisa fundamentar-se em princípios básicos que têm um valor preditivo. 3. A administração é uma arte que, como a medicina ou engenharia, deve se apoiar em princípios universais. 4. Os princípios de administração, a exemplo dos princípios das ciências lógicas e físicas, são verdadeiros. 5. A cultura e o universo físico e biológico afetam o meio ambiente do administrador. Como ciência ou arte, a teoria da administração não precisa abarcar todo o conhecimento para poder servir de fundamentação científica aos princípios de administração. 3.1. Teoria neoclássica da administração. O termo teoria neoclássica é, na realidade, um tanto quanto exagerado. Os autores aqui abordados Peter F. Drucker, Imes Tidali, Harold Clontz, Cyrus R. O'Donnell, Michael Jussius, William Neumann, Ralph Davis, George Terry, Maurice Urley, Louis Allen, sem contar os autores da escola da administração por objetivos, muito embora não apresentem pontos de vista divergentes, também não se preocupam em se alinhar dentro de uma organização comum. Em resumo, os autores neoclássicos não formam propriamente uma escola bem definida, mas um movimento relativamente heterogêneo que recebe várias denominações: escola operacional ou escola do processo administrativo. Preferimos a denominação teoria para melhor enquadramento didático e facilidade de apresentação. Características da teoria neoclássica. As principais características da teoria neoclássica são as seguintes: 1. ênfase na prática da administração. 2. Reafirmação dos postulados clássicos. 3. ênfase nos princípios gerais de administração. 4. ênfase nos objetivos e nos resultados. 5. Ecletismo nos conceitos. Vejamos cada uma dessas características. ênfase na prática da administração. A teoria neoclássica caracteriza-se por uma forte ênfase nos aspectos práticos da administração, pelo pragmatismo e pela busca de resultados concretos e palpáveis, muito embora não se tenha descurado dos conceitos teóricos da administração. Os autores neoclássicos desenvolvem seus conceitos de forma prática e utilizável, visando principalmente a ação administrativa. A teoria somente tem valor quando operacionalizada na prática. Quase todos os neoclássicos referem-se a essa prática da administração ou essa ação administrativa, enfatizando aspectos instrumentais da administração. A teoria neoclássica representa a contribuição do espírito pragmático americano. Reafirmação relativa dos postulados clássicos. A teoria neoclássica é quase como uma reação à enorme influência das ciências do comportamento no campo da administração em detrimento dos aspectos econômicos e concretos que envolvem o comportamento das organizações.
Os neoclássicos pretenderam colocar as coisas em seus devidos lugares. E, para tanto, retomam grande parte do material desenvolvido pela teoria clássica, redimensionando-o e reestruturando-o de acordo com as contingências da época atual, dando-lhe uma configuração mais ampla e flexível. A estrutura de organização do tipo linear, funcional e linha-estágio, as relações de ponto-linha e assessoria, o problema da autoridade e responsabilidade, a departamentalização e toda uma avalanche de conceitos clássicos são realinhados dentro da nova abordagem neoclássica. ênfase nos princípios gerais de administração. Os neoclássicos estabelecem normas de comportamento administrativo. Os princípios de administração que os clássicos utilizavam como leis científicas são retomados pelos neoclássicos como critérios elásticos para a busca de soluções administrativas práticas. O estudo da administração para alguns autores, como Crontes e Zero O'Donnell, 2 Tiemann 3 e outros. 4 Baseia-se na apresentação e discussão de princípios gerais de como planejar, organizar, dirigir, controlar etc. Os administradores são essenciais a toda organização dinâmica e bem-sucedida, pois devem planejar, organizar, dirigir e controlar as operações do negócio. Qualquer que seja a organização, indústria, governo, igreja, exército, supermercado, banco ou universidade, apesar das diferentes atividades, os problemas de selecionar gerentes e pessoas, de estabelecer planos e diretrizes, avaliar resultados de desempenho e coordenar e controlar operações para alcançar objetivos desejados são comuns a todas as organizações. Os autores neoclássicos se preocupam era estabelecer os princípios gerais da administração capazes de orientar o administrador no desenvolvimento de suas funções. Esses princípios gerais, apresentados sob forma e conteúdo variados por parte de cada autor, procuram definir o processo pelo qual o administrador deve planejar, organizar, dirigir e controlar o trabalho dos seus subordinados. 5 Alvin Brunses chegou a coletar 96 princípios gerais de administração. ênfase nos objetivos e nos resultados. Toda a organização existe, não para si mesma, mas para alcançar objetivos e produzir resultados. É em função dos objetivos e resultados que a organização deve ser dimensionada, estruturada e orientada. Da ênfase colocada nos objetivos organizacionais e nos resultados pretendidos, como meio de avaliar o desempenho das organizações. Os objetivos são valores visados ou resultados desejados pela organização. A organização espera alcançá-los por meio de sua operação eficiente. Se essa operação falha, os objetivos ou resultados são alcançados parcialmente ou simplesmente frustrados. São os objetivos que justificam a existência e a operação de uma organização. Um dos melhores produtos da teoria neoclássica é a chamada administração por objetivos (APO), de que trataremos mais adiante. Ecletismo da teoria neoclássica. Embora se baseiem na teoria clássica, os autores neoclássicos são ecléticos, absorvendo o conteúdo de outras teorias administrativas mais recentes. Devido a esse ecletismo, a teoria neoclássica se afigura como uma teoria clássica atualizada e dentro do figurino eclético que define a formação do administrador na metade final do século XX. 3. E princípios básicos de organização. Os neoclássicos dão algumas pinceladas adicionais no conceito de organização formal. A organização consiste em um conjunto de posições funcionais e hierárquicas orientado para o objetivo econômico de produzir bens ou serviços. Os princípios fundamentais da organização formal são 1. Divisão do trabalho. 2. Especialização. 3. Hierarquia. 4. Amplitude administrativa. Vejamos cada um desses princípios básicos. Divisão do trabalho. Um objetivo imediato e fundamental de toda e qualquer organização é a produção de bens ou de serviços. Para ser eficiente, a produção deve basear-se na divisão do trabalho, que nada mais é do que a maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto em uma série de pequenas tarefas que o constituem. O procedimento de dividir o trabalho começou a ser praticado com o advento da Revolução Industrial, provocando uma mudança radical no conceito de produção pela fabricação maciça de grandes quantidades por meio do uso da máquina, em substituição ao artesanato, e da aplicação da especialização do trabalhador na linha de montagem. O importante era que cada pessoa pudesse produzir a maior quantidade possível de unidades dentro de um padrão aceitável de qualidade, objetivo que somente poderia ser atingido por uma relativa automatização na atividade humana baseada na repetição constante da mesma tarefa. As consequências que a divisão do trabalho trouxe no curto prazo foram a maior produtividade e melhor rendimento do pessoal envolvido. B. Maior eficiência da organização,
como resultante do item anterior. C. Redução dos custos de produção, principalmente os do mão de obra e de materiais diretos. Com a divisão do trabalho, a organização empresarial passa a desdobrar-se em 3 níveis administrativos que compõem o aparato administrativo necessário para dirigir a execução das tarefas e operações. A. Nível institucional, composto por dirigentes e diretores da organização. B. Nível intermediário, ou nível do meio do campo, composto dos gerentes. C. Nível operacional, composto dos supervisores que administram a execução das tarefas e operações da empresa. Especialização. Como consequência do princípio da divisão do trabalho, surge a especialização. Cada órgão ou cargo passa a ter funções e tarefas específicas e especializadas. Os neoclássicos adotam essas colocações e passam a se preocupar com a especialização dos órgãos que compõem a estrutura organizacional. Hierarquia. Outra consequência do princípio da divisão do trabalho é a diversificação funcional dentro da organização. A pluralidade de funções imposta pela especialização exige o desdobramento da função de comando, cuja missão é dirigir todas as atividades para que essas cumpram harmoniosamente suas respectivas missões. Isso significa que, além de uma estrutura de funções especializada, a organização precisa também de uma estrutura hierárquica para dirigir as operações dos níveis que lhe estão subordinados. Daí o princípio da hierarquia e o princípio escalar. Em toda organização formal existe uma hierarquia que divide a organização em camadas ou níveis de autoridade. Na medida em que se sobe na escala hierárquica, aumenta o volume de autoridade do administrador. Quanto maior a organização, maior tende a ser o número de níveis hierárquicos de sua estrutura. A nivelação hierárquica representa a especialização da direção, ou seja, a distribuição da autoridade e responsabilidade em cada um dos níveis de organização. Amplitude administrativa. Em decorrência do princípio da distribuição de autoridade e responsabilidade, outro aspecto discutido pelos autores neoclássicos é a amplitude administrativa. A amplitude administrativa ou amplitude de comando ou ainda amplitude de controle significa o número de subordinados que um administrador pode supervisionar. Quando um administrador tem muitos subordinados, ele tem uma amplitude de comando grande e ampla. Na prática, a amplitude média adotada por uma organização determina a configuração geral de sua estrutura organizacional. Uma amplitude média estreita com um maior número de níveis hierárquicos produz uma estrutura organizacional alta e alongada. Ao contrário, uma amplitude média larga com poucos níveis hierárquicos produz uma estrutura organizacional achatada e dispersada horizontalmente. A tendência atual nas organizações é de achatar e comprimir a estrutura organizacional no sentido de aproximar a base da cúpula e melhorar as comunicações. 3.1.2 Conclusão. A literatura neoclássica se assenta no processo administrativo para explicar como as funções administrativas devem ser desenvolvidas nas organizações. A velha concepção de Fayol de que administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, passou incólume por décadas de contribuições de várias abordagens e continua firme, apesar das mudanças de conteúdo e de significado. Hoje, se fala em processo administrativo planejar, organizar, dirigir e controlar. As funções administrativas, como planejamento, organização, direção e controle, são universalmente aceitas, porém, sem tantos princípios prescritivos e normativos que as tomam rígidas e invariáveis. Em um mundo em constante mudança e transformação, o processo administrativo atualmente se mostra flexível, maleável e adaptável às situações variadas e às circunstâncias diferentes. Ele consiste em um fluxo de atividades consecutivas para atingir determinados objetivos. Tem início, meio e fim em uma sequência lógica e racional de ações que se completam mutuamente. Pode-se concluir que o processo administrativo não é somente o núcleo da teoria neoclássica, mas o fundamento da moderna administração. Nenhuma concepção mais avançada conseguiu ainda deslocá-lo dessa posição privilegiada. Contudo, na verdade, administrar é muito mais do que uma mera função de gerenciamento de pessoas, de recursos e de atividades. Quando tudo muda e as regras são engolfadas pela mudança, trata-se não apenas de manter a situação, mas de inovar e renovar continuamente a organização. O papel do administrador, em épocas de mudança e instabilidade, se centra mais na inovação do que na manutenção do status quo organizacional. 3.2 Administração por objetivos. A partir da década de 1950, a teoria neoclássica deslocou a atenção antes fixada nas chamadas atividades meio para os objetivos ou finalidades da organização.
O enfoque baseado no processo 5 e a preocupação maior com as atividades meios passaram a ser substituídos por um enfoque nos resultados e objetivos alcançados fins. O foco no como administrar passou para o porquê ou para que administrar. A ênfase em fazer corretamente o trabalho T-Best-I de Taylor para alcançar eficiência passou a ênfase em fazer o trabalho mais relevante aos objetivos da organização para alcançar eficácia. O trabalho passou de um fim em si mesmo para constituir um meio de obter resultados. Essa reformulação significa uma revolução na administração, a mudança no panorama gravitacional do universo administrativo. Isso porque as pessoas e a organização estavam mais preocupadas em trabalhar do que em produzir resultados. Origens da administração por objetivos. Administração por objetivos ou administração por resultados constitui o modelo administrativo identificado com o espírito pragmático e democrático da teoria neoclássica. Seu aparecimento ocorreu em 1954, quando Peter F. Drucker publicou um livro 7 sobre administração por objetivos, sendo considerado o pai da APO. 3.2.1 Características da APO. A APO é um processo pelo qual gerentes e subordinados identificam objetivos comuns, definem as áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados e utilizam esses objetivos como guias para sua atividade. A APO é um método no qual as metas são definidas em conjunto pelo gerente e seus subordinados. As responsabilidades são especificadas para cada um em função dos resultados esperados, que passam a constituir os indicadores ou padrões de desempenho sobre os quais ambos serão avaliados. Analisando o resultado final, o desempenho do gerente e do subordinado podem ser objetivamente avaliados e os resultados alcançados são comparados com os resultados esperados. Embora tenha um passado autocrático, a APO funciona hoje com uma abordagem amigável, democrática e participativa. Ela serve de base para os novos esquemas de avaliação do desempenho humano, remuneração flexível e, sobretudo, para a compatibilização entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais das pessoas. Dentro dessa concepção, a APO trabalha dentro do seguinte esquema. 1. Gerente e subordinado se reúnem, discutem, negociam e em conjunto formulam os objetivos de desempenho para o subordinado. Objetivos, metas e resultados são negociados entre eles. A formulação de objetivos é consensual e participativa. 2. A partir daí, o gerente se compromete a proporcionar apoio, direção e recursos para que o subordinado possa trabalhar eficazmente orientado para o alcance de objetivos. O gerente cobra resultados e garante os meios e recursos, treinamento, habilidades, equipamentos, etc., para que o subordinado possa alcançá-los. 3. O subordinado passa a trabalhar para desempenhar metas e cobra os meios e recursos necessários para alcançar os objetivos. 4. Periodicamente, gerente e subordinado se reúnem para uma avaliação conjunta dos resultados e do alcance dos objetivos. 5. A partir da avaliação conjunta, há uma reciclagem do processo. Os objetivos são reavaliados ou redimensionados, bem como os meios e recursos necessários. A APO apresenta as seguintes características. 1. Estabelecimento conjunto de objetivos entre o gerente e o seu superior. 2. Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição. 3. Interligação entre os vários objetivos departamentais. 4. ênfase na mensuração e no controle de resultados. 5. Contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos. 6. Participação atuante das gerências e dos subordinados. 7. Apoio intensivo do staff. Vejamos cada uma dessas características da APO. Estabelecimento conjunto de objetivos entre o gerente e o subordinado. A maior parte dos sistemas de APO utiliza o estabelecimento conjunto de objetivos. Tanto o gerente quanto o seu subordinado participam ativamente do processo de definir e fixar objetivos. No entanto, essa participação varia conforme o sistema adotado. Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição. A APO está fundamentada na definição de objetivos por posições de gerência. Os objetivos podem ser denominados metas, alvos ou finalidades, porém a ideia básica é a
mesmo a determinar os resultados que o gerente e o subordinado deverão alcançar. Os objetivos devem ser quantificados e com prazos definidos. A maioria dos casos admite de 4 a 8 objetivos para cada posição específica. Interligação entre os vários objetivos departamentais. Os objetivos dos vários departamentos ou gerentes envolvidos devem ser estreitamente correlacionados. Essa ligação deve envolver objetivos comerciais com objetivos de produção, ou objetivos de um nível com os objetivos dos níveis superiores e inferiores. ênfase na mensuração e no controle de resultados. A partir dos objetivos traçados, o gerente e o subordinado passam a elaborar os planos táticos adequados para alcançá-los da melhor maneira. Os planos táticos são os meios capazes de alcançar os objetivos departamentais. Na sequência, os planos táticos serão desdobrados e detalhados em planos operacionais. Em todos os planos táticos e operacionais, a APO enfatiza a quantificação, a mensuração e o controle. Torna-se necessário mensurar os resultados atingidos e compará-los com os resultados planejados. Se um objetivo não pode ser medido, seus resultados não podem ser conhecidos. A mensuração e o controle são os elementos do que causam as maiores dificuldades de implantação da APO. Contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos. Todos os sistemas de APO envolvem a avaliação e a revisão regular do processo dos objetivos alcançados, permitindo que providências sejam tomadas e novos objetivos sejam fixados para o período seguinte. Há um ciclo típico da APO que envolve as seguintes etapas. A partir dos objetivos organizacionais e do planejamento estratégico, estabelecem-se os objetivos departamentais para o primeiro ano, entre o gerente do departamento e seu superior. B. O gerente elabora o plano tático que permita alcançar os objetivos departamentais fixados. C. O gerente elabora com seus subordinados os planos operacionais necessários à implementação do plano tático de seu departamento. D. Os resultados da execução dos planos são continuamente avaliados e comparados com os objetivos fixados. E. Em função dos resultados obtidos, procede-se à revisão, ao reajuste dos planos ou às alterações nos objetivos estabelecidos. F. No ciclo seguinte, estabelecem-se os objetivos departamentais para o segundo ano, entre o gerente e seu superior, tomando por base os resultados do primeiro ano. G. Repete-se a sequência do ciclo anterior. Participação atuante das gerências e dos subordinados. A intensa participação do gerente e do subordinado. Quando o gerente define os objetivos, vende-os aos subordinados, mensura-os e avalia o progresso, o processo torna-se muito mais um controle por objetivos do que propriamente uma administração por objetivos. Apoio intensivo do staff. A implantação da APO requer apoio intenso de um staff treinado e preparado. A abordagem do tipo faço você mesmo não é aconselhável em APO, pois ela exige coordenação e integração de esforços, o que pode ser feito pelo staff. 3.2.2 Conclusão. Cada autor desenvolve o seu modelo de APO. As características da APO, apesar das diferenças de enfoque dos autores, podem ser definidas genericamente estabelecimento conjunto de objetivos para cada departamento, entre o executivo e o seu superior. Interligação dos objetivos departamentais, elaboração de planos táticos planos operacionais, com ênfase na mensuração e no controle, sistema contínuo de avaliação, revisão e reciclagem dos planos, participação atuante da chefia, apoio intenso do staff, principalmente durante os primeiros períodos. Como a APO se assenta sobre objetivos, os critérios para a fixação de objetivos são fundamentais para o sucesso do sistema. O planejamento estratégico é o planejamento global e a longo prazo que orienta todo o sistema. Para tanto, deve ser desdobrado e detalhado em planos táticos, os quais são detalhados ainda em planos operacionais. A APO é desenvolvida por meio de ciclos que variam conforme os autores. Igualmente os esquemas de desenvolvimento de executivos segundo a APO variam conforme os autores. Todavia, a APO apresenta uma série de limitações ao lado das vantagens que proporciona.
torna-se necessária uma cuidadosa apreciação crítica, pois a APO não é um remédio para todos os males da organização.